Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, tudo bem? Eu me chamo Fábio Corradini, sou doutorando em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, juntamente com a minha orientadora, a professora doutora Edmeia Santos, também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós iremos apresentar o nosso trabalho denominado Afroleituras, o último ancestral de Alê Santos como dispositivo de formação e práticas decoloniais na cibercultura. E como parte do nosso processo de divulgação científica, é muito importante a gente apresentar também o corpus institucional que compõe e que fomenta todos os processos investigativos dessa pesquisa, que nos permite avançar numa outra relação com o território, principalmente nas questões do fomento. Então, eu agradeço à universidade, à Pró-Reitoria de Extensão, que permite a gente produzir elementos sociais para comunicar com a comunidade, né? Levar tudo que é discutido na universidade para a comunidade, esse terceiro braço da pesquisa, né, que é a extensão, o programa de pós-graduação, nosso grupo de pesquisa, que é a nossa primeira comunidade científica, então eu agradeço ao GPDoc a oportunidade de poder estar realizando essa pesquisa tão importante, tão inédita dentro do nosso programa, e o Conselho Nacional, que é quem fomenta, né, e nos dá base para poder financeiramente dar continuidade a outros eventos que fazem parte do nosso cronograma de pesquisa, e claro, a 14ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica, que nos permite internacionalizar e divulgar o nosso trabalho de uma maneira mais ampla, fora da estrutura e do território Brasil. Então, como esse trabalho acontece? Esse trabalho é oriundo da minha pesquisa de doutorado, né? E ele acontece justamente em dois movimentos, que foi pensar o que é o afrofuturismo e como ele acontece na cidade, e como esse movimento estético e político acontece também na cibercultura, também no digital. Então ele se contextualiza a partir de 3 atos. O primeiro ato foi a produção de uma cartografia, foi quando a gente foi justamente acessar o território e entender como o afrofuturismo se conectava com o território a partir do cinema, a partir do teatro, a partir das feiras, a partir dos museus, das exposições. A partir de toda essa coleta de dados e de informações de como o afrofuturismo acontecia no território e quais os seus atores, a gente parte para pensar uma etnografia de como esses corpos do território se comunicavam no digital. E aí a gente parte da literatura, que é um braço muito forte do afrofuturismo no Brasil. A gente destaca 3 atores, 3 literatas da cena afrofuturista, para a gente poder fazer a etnografia e fazer esse acompanhamento deles na rede, especialmente no Instagram. A partir dessa etnografia, a gente traz como proposta a extensão universitária, que é justamente produzir um projeto extensionista para comunicar a universidade que está sendo produzindo o plano de pesquisa de uma forma realmente literal para a sociedade, né? Então a gente traz o Clube de Leitura Futurista e aí a gente vai trabalhar esses 3 atores e os principais textos deles nesse clube, né? Que a gente já está indo para a 2ª edição, que como escolha, né, a gente teve o Alê Santos, que é o primeiro autor afrofuturista do nosso clube de leitura. E como a etnografia acontece, né? A etnografia é o 2º ato, que também passa pelas cartografias das cidades, porque quando eu vou para a Bienal, quando eu vou rodar Salvador, né, que é a cidade negra fora da África, a maior cidade negra fora da África, né, que existe aqui, situada aqui no Brasil, quando eu vou para o digital buscar esses atores, então eu justamente estou fazendo essa relação, concatenando o que está acontecendo no território com o digital. E aí, esse contato com o praticante também me permite uma proximidade melhor na relação do pesquisador com o praticante e, como vocês podem perceber, inclusive produção de lives, porque a gente também tem as lives conversas que a gente produz com esses autores para que a gente possa divulgar dentro da universidade o que é produzido pelos atores afrofuturistas. E como tudo isso começa, né? Justamente quando a gente vai para o Instagram
e faz essa conexão de pensar, porque o afrofuturismo dentro da cibercultura, especificamente a gente está pesquisando no Instagram, porque é a cena do Instagram, esses três autores que são os grandes nomes hoje no Brasil sobre afrofuturismo, realmente apresentam o seu trabalho, as suas autorias, as suas formas de comunicação com muito zelo, com muita produção e com muita ciência. Então foi muito importante trazer etnografia para a gente poder entender qual era a dinâmica deles com o digital e como o digital fazia parte desse processo de divulgação científica do trabalho de cada um deles. E aí chega, né, a ideia da gente, justamente, a gente tem a cartografia, a etnografia e aí a parte da extensão, que era justamente criar um clube de leitura que a gente pudesse discutir os livros desses autores as quais foram etnografados sobre uma perspectiva que atravessasse cada um dos que compõem o clube de leitura. Então, é um clube de leitura que foi aberto para toda a comunidade a nível Brasil e que, inclusive, é um processo de relação, de manter uma relação muito mais política também sobre as questões étnico-raciais que são muito discutidas pelo afrofuturismo, mesmo que seja um movimento, que aí é o que eu vou fazer agora, e que é, né, o afrofuturismo, né? Fábio, você está falando tanto de afrofuturismo, mas o que é o afrofuturismo? É justamente um movimento que surge nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, a gente tem como precursor o Fábio Cabral, por volta de 2014. Então, a gente tem 11 a 12 anos que o afrofuturismo é discutido no Brasil, produzido enquanto literatura, mas ele surge em 1994 a partir de uma entrevista de um crítico social chamado Mark Derry, que justamente pega três atores negros da cena, que era o Delany, um autor muito importante, Greg Tate, que era um crítico social, e a Tracy Rose, que era uma professora de estudos africanos da Universidade de Nova York, justamente para que eles pudessem, através da entrevista, questionar a ausência de pessoas negras no espaço ficcional dos Estados Unidos, né? Então, esse trabalho foi divulgado e traduzido pela revista Virgulino, como vocês podem acessar por QR Code, e é a partir de 1904 que o afrofuturismo toma o nome, né? Ele recebe esse nome a partir do Mark Delvey. E como a gente pensa essa relação do afrofuturismo com a supercultura? É justamente, né, nessa questão que eu estou trazendo para vocês, é pensar como a gente poderia discutir questões afrofuturistas e como a gente podia pensar o digital a partir de um movimento que surge no território. Então, o primeiro passo foi justamente dar corpo e nome para esse elemento, para esse clube, que é um clube de leitura afrofuturista, trazer uma metodologia, que é justamente a metodologia da ciberpesquisa formação, com a metodologia que é atualizada a cada pesquisa dentro do próprio grupo, já é uma pesquisa autêntica, já é uma pesquisa reconhecida e que é toda vez atualizada a partir dos trabalhos que são construídos dentro do grupo de pesquisa Docência e Cibercultura, a partir da nossa orientadora e líder, que é a professora doutora Edmeia Santos. E, por fim, como o clube de leitura, a partir da nossa metodologia sobre pesquisa e formação, também se movimenta e se configura como a sua própria metodologia de trabalho, que é justamente esse movimento de reunir pessoas para discutir literatura. Reunir pessoas online, eu preciso destacar isso. Então surge, então, a ideia de a gente pensar o tema sobre a noção de ciberafrofuturismo, que é juntar todo o processo ciber com esse movimento que se organiza nesses dois espaços. Na verdade, é uma relação muito de atopia, acronia, né? Ausência de tempo e ausência de espaço, como diz Marilena Chauí, que é justamente trazer para essa cena científica diálogo sobre esses dois campos, né? Sendo o afrofuturismo um movimento cultural que reivindica o espaço de criadores negros nas mais diversas áreas de conhecimento, e a cibercultura, que é justamente essa cultura contemporânea mediada pelas tecnologias digitais, justamente nessa relação da cidade e ciberespaço. Então surge o clube de leitura, que a gente teve a primeira temporada, que aconteceu nos meses de abril e maio, a quais os dados ainda estão em processo de construção e análise, e a gente tem a segunda temporada, que começou agora em junho e vai até agosto, que é justamente para que a gente possa dar continuidade
ao livro Último Ancestral, que foi escolhido a partir da obra do Ale Santos. Então, os clubes de leitura se edificam, como diz Barros e Santos, que é justamente esse elemento que se organiza a partir da participação de pessoas geograficamente dispersas com interesse comum. Então, na verdade, o clube de leitura só acontece quando existe um interesse em comum. E a gente escolhe para abrir, né, para inaugurar esse trabalho, o livro O Último Ancestral, do Ale Santos, que é um livro lançado no ano de 2021, que é um livro que foi finalista do Prêmio Jabuti aqui no Brasil, um grande prêmio de renome, muito conceituado, que visa justamente premiar esses autores das mais diversas áreas de construção da literatura e também de um grande evento que se chama CCXP Award. Então, no mesmo ano, ele teve esse trabalho esplêndido, reconhecido por esses dois prêmios, né? Inclusive, o livro ele já se encontra com um spin-off, que já foi lançado, né, em 2023, que chama Malta Indomável, que também é um elemento de continuidade do Último Ancestral. E quem é o Ale Santos, né? O Ale Santos é esse autor afrofuturista, nascido em São Paulo e atualmente morando em Belém. Tem o seu primeiro livro, que se chama Rastros de Resistências, né? Que é um livro que justamente compõe o Clube de Leitura da ONU. Em seguida, em 2021, como eu apresentei para vocês, O Último Ancestral, A Malta Indomável, e ele vem construindo vários elementos que trazem para a cena a evidência e a importância do que se é pensar o afrofuturismo a partir da literatura. Hoje é um dos grandes nomes, é um dos nossos autores afrofuturistas, possui mais de 100 mil seguidores no Instagram, vale a pena conferir o trabalho do Alê. Aqui eu trago um pouco dos encontros e de como a gente foi construindo etnométodos a partir do nosso clube de leitura, pensando todos os atravessamentos que cabiam naquele espaço, a partir das leituras de cada capítulo, pensando como a produção visual e toda a multireferencialidade que acontecia dentro desse espaço poderia dinamizar a construção dos nossos microdispositivos, que é um Padlet e um WhatsApp, a quais a gente troca informações o tempo inteiro, a partir dos nossos encontros, que acontecem aos sábados, às 9 horas da manhã. E como resultados iniciais, a gente já pode pensar que o clube de leitura é um importante espaço de recolhimento e afeto, que é onde, a partir de uma leitura afrocentrada, as pessoas são atravessadas por outras questões que são das suas histórias de vida e formação, a subjetividade da obra, o quanto ela se conecta com as nossas relações pessoais e quanto essa ficção real que o Ale traz na sua escrita permite que a gente possa ficcionar a vida, a produção de etnométodos a partir da leitura, os dispositivos metodológicos, que é o clube de leitura e a própria Pesquisa Formação, e as multilinguagens e multireferencialidades, que é tudo que a gente traz a partir do conteúdo do livro, como elementos para a gente poder pensar esse clube de leitura como realmente um projeto institucionalista de grande potência para discutir as questões afrofuturistas dentro da universidade. E aí eu trago, para finalizar, um dos trechos mais brilhantes que tem dentro do livro, que é a sobrevivência é uma arte ancestral, que é justamente a preocupação de pensar qual a potência das tecnologias ancestrais, adormecida em sua própria alma. O mundo faz de tudo para ela ficar ali, parada, e mesmo assim ela dá sinais no dia a dia. Se você está aqui de pé, foi porque você despertou essa arte. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Venham se afruturar com a gente, conheçam o nosso Instagram, participem das nossas discussões na rede, e eu espero poder contribuir muito com o discurso do afrofuturismo dentro da universidade e que a gente possa internacionalizar ainda mais esse tema tão importante. Muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.